O espiritismo não pode ser responsabilizado por tais manejos. O abuso ou imitação de uma coisa nada pode fazer prejulgar contra a própria coisa. Não vemos frequentemente imitados os fenômenos de física pelos prestidigitadores? E que prova isso contra a verdadeira ciência? Nada. O investigador inteligente deve estar precavido e fazer constante uso de sua razão. Se há alguns laboratórios em que, a pretexto de manifestações, se pratica um odioso tráfico, numerosos círculos existem, compostos de pessoas cujo caráter, posição e honorabilidade constituem outras tantas garantias de sinceridade, inacessíveis, em tais condições, a qualquer suspeita de charlatanismo. Tem-se dado o fato, observemos, de certos médiuns, dotados de notáveis faculdades, não terem vacilado em misturar, nas sessões que realizam, as simulações com os fatos reais, visando aumentar os proventos ou a fama que desfrutam. Perguntarão talvez por que anuem os desencarnados a prestar o seu concurso a indivíduos de tal sorte indignos. A resposta é fácil. Esses espíritos, em seu vivo desejo de se manifestarem aos que na terra amaram, encontrando em tais médiuns os elementos necessários para se materializarem, tornando-se visíveis, e, assim, demonstrarem a própria sobrevivência, não hesitam em utilizar os meios do que se lhes oferecem, não obstante a indignidade dos intermediários. Foi o que sucedeu em 1906, 1907 e 1908, no curso de sessões efetuadas em Paris por um médium estrangeiro, de que já falei no prefácio desta obra. No dia 18 de junho de 1908, em casa do Sr. Davi, no Boulevard des Batignolles, estando sentado o médium fora do gabinete de materializações, à meia luz, no círculo dos assistentes, foi visto formar-se um braço, que parecia surgir de um ângulo da sala. Descreveu um movimento circular e nos veio tocar a cabeça, a mim e ao reverendo Benezete, pastor protestante, sentado ao pé de mim. Do soalho saiu um fantasma vaporoso, que se ergueu à vista de todos, e uma voz se fez ouvir, proferindo um nome bem conhecido. Em seguida se foi abaixando e dissipou-se gradualmente no soalho. O médium, bem desperto, assinalava esses fenômenos, ao mesmo tempo em que se produziam em lugares da sala que não teria podido alcançar. Na sessão de 12 de julho, em casa da senhora Corneli, estava eu colocado à entrada do gabinete, em frente à abertura das cortinas. Um espírito, com estatura de criança, desprezando essa abertura, atravessou o pano, à minha esquerda, junto ao Sr. de Bruce, sentado atrás de mim, e pronunciou estas palavras: Maria, Rosa, e em seguida, papá, mamã. Tocou o Sr. de Bruce, e o seu lindo braço roliço foi visto alongar-se por cima da sua e da minha cabeça. O senhor e a senhora de Bruce ficaram convencidos de ter visto a aparição de sua própria filha, falecida em Valence, a 4 de novembro de 1902, a quem me referi em O Problema do Ser, do Destino, e da Dor. Em semelhante caso, nos pareceu impossível a simulação, pois que o médium jamais tinha visto a menina. A autenticidade desses fenômenos é incontestável, por terem sido produzidos em excelentes condições de verificação. O mesmo já se não deu posteriormente. Logo que o médium se ocultava atrás das cortinas e fazia-se a obscuridade, ouviam-se ruídos significativos. No curso de 11 sessões a que assisti, pude adquirir a certeza que o médium se despia, tirava os sapatos e pintava o rosto, para simular as aparições. Numa das sessões, efetuada em casa da senhora Segerat, à rua Milton, duas senhoras favoravelmente colocadas para bem observar, estando eu sentado mais distante, viram distintamente o médium despido, agachado e, depois, estendido no soalho, a erguer-se pouco a pouco para levantar a gaze flutuante que lhe servia para imitar os fantasmas. As aludidas senhoras, uma das quais era a senhora Segerat, me comunicaram separadamente suas impressões, e concordavam, antes de conversarem acerca do fato observado. No dia 9 de setembro, o Sr. Drubai, espírita íntegro e convicto, ao desmanchar o gabinete de materializações, no dia seguinte ao de uma sessão efetuada em sua casa, encontrou um retalho de filó de seda, muitíssimo fino, que parecia despregado ou arrancado de um pedaço maior. Dias depois, na sede da Sociedade de Estudos Psíquicos, no arrabalde de Saint-Martin, apanhou nas mesmas condições um trapo negro, muito comprido, fortemente impregnado de um cheiro de rosa e sândalo combinados, que se fazia sentir em certos momentos nas sessões e que o médium pretendia ser proveniente dos espíritos.
Mais de 20 testemunhas, em resumo, verificaram as fraudes, em sessões ulteriores. O compromisso formal que haviam tomado de observar o regulamento foi o que unicamente as impediu de desmascarar o culpado. Tendo os anais de ciências psíquicas denunciado tais artifícios, julguei dever a meu turno intervir, para salvar as nossas responsabilidades e a de uma causa comprometida por essas divulgações, com o que pôde ficar o público inteirado de que os espíritas não se deixam ludibriar e sabem discernir a verdade da impostura. Denunciar, com efeito, as fraudes, onde quer que se produzam, é o meio mais seguro de fazer desacoroçoar os seus autores. Procedendo como fiz, desempenhei uma tarefa ingrata, mas necessária, que me valeu a aprovação das pessoas honestas. Se, de um lado, fui alvo de críticas malévolas, do outro recebi elevados e calorosos aplausos. Um eminente psiquista, que ocupa saliente posição na magistratura, escreve-me a tal respeito. Paris, 8 de abril de 1910. Admirei vossa coragem no incidente M, porque adivinho quanto deveis ter sofrido, sendo obrigado a protestar. Fizestes bem e vos revelastes mais uma vez o homem sincero e honrado que de fato sois. Sei que certos grupos ficaram um tanto descontentes convosco, mas cumpristes um dever, expelindo os mercadores do templo. O que lança o desprestígio no movimento de que sois um dos mais respeitáveis chefes é justamente a cegueira de certos grupos que, com a sua indiferença pela sinceridade dos fenômenos, favorecem os médiuns fraudulentos e os que se rejubilam com tais fraudes. No que me diz pessoalmente respeito, estou convosco. Desde as primeiras sessões me foi patente a fraude de mim, e compreendi facilmente os seus processos, que são grosseiros. Nada articulei publicamente, em atenção às pessoas que me acolhiam em sua casa, tendo-me, ao demais, prometido sessões sérias. Mas não cumpriu a promessa. Como epílogo desses fatos, os espíritas, reunidos no Congresso Internacional de Bruxelas, em maio de 1910, aprovaram a seguinte moção. O Congresso Espírita de Bruxelas, impressionado com as fraudes numerosas e repetidas que se têm produzido nas sessões efetuadas, na obscuridade, por médiuns profissionais, impressionado com o prejuízo moral que assim causam a doutrina, convida os grupos de estudos e os experimentadores que procuram os fatos de ordem física, os transportes e os fenômenos de materialização, a só admitirem sessões obscuras ou a meia luz em condições de rigorosa verificação. Recomenda especialmente, que sejam as mãos e os pés dos médiuns seguros por 2 assistentes experimentados, enquanto durar a sessão, ou que seja isolado o médium por meio de um fio tenso e sem solução de continuidade, ou ainda, que seja ele metido numa jaula cuidadosamente fechado e cuja chave fique em poder de uma pessoa de confiança. As sessões à meia luz são muitíssimo preferíveis, por serem os fenômenos verificados por todos os assistentes. Com isso deve contentar-se o médium bem dotado, ao passo que se torna suspeito quando exige a obscuridade, embora esta aumente a força física, porque pode fazer recear que dela se aproveite para fraudar, o que tem ocorrido em certos casos. Cumpre satisfazer-se com resultados menores, porém mais seguros. O Congresso dirige, além disso, uma instante exortação aos médiuns honestos e desinteressados. Pede-lhes que intensifiquem o zelo por bem servir uma verdade sagrada, verdade comprometida por desbriados simuladores, e lhes recorda que, se a fraude acarreta uma justa e severa reprovação, a dedicação e a sinceridade, ao contrário, lhes granjeiam a estima e o reconhecimento de todos, bem como a assistência das elevadas inteligências invisíveis, que velam pelo progresso de nossas crenças neste mundo. Há, dissemos, fraudes inconscientes, que se explicam pela sugestão. Os médiuns são extremamente sensíveis à ação sugestiva, tanto dos vivos como dos desencarnados. O estado de espírito das pessoas que tomam parte nas experiências reage sobre eles e exerce uma influência que os médiuns não distinguem, mas que é às vezes considerável. Médiuns perfeitamente honestos e desinteressados confessam que são impelidos à fraude, em certos meios, por uma força oculta. Na maior parte, resistem a tais sugestões, prefeririam renunciar ao exercício de suas faculdades a se deixarem arrastar por esse resvaladouro. Alguns cedem a essas influências, e um momento de fraqueza bastará para levantar dúvidas sobre todas as experiências em que houverem figurado. Certas fraudes, verificadas com diversos médiuns, podem ser atribuídas a sugestões exteriores, quer humanas, quer espíritas.
Às vezes coincidem e se combinam as duas influências. Os sépticos mal intencionados são secundados por auxiliares do além. E então o poder sugestivo será tanto mais irresistível quanto mais impressionável for o médium e estiver mais profundamente imerso no transe e insuficientemente protegido. Vê-se a que perigos está este exposto, em certas sessões, mal constituídas, mal dirigidas, pode tornar-se vítima das forças exteriores combinadas. Não era esse o caso do médium M, de que acabamos de falar e que consigo trazer o filó e os outros objetos necessários às simulações. A premeditação era nele evidente, os artifícios eram calculados, previamente preparados. Acontece que o médium, principalmente o médium escrevente, se sugestiona a si mesmo e, no impulso automático, escreve comunicações que abusivamente atribui a espíritos desencarnados. Essa autossugestão é uma espécie de indução do ego normal ao ego subconsciente, que não é um ser distinto, como vimos precedentemente, mas uma modalidade mais extensa da personalidade. Nesse caso, com a mais perfeita boa-fé, o médium responde às suas próprias perguntas, exterioriza seus pensamentos ocultos, seus próprios raciocínios, os produtos de uma vida psíquica mais intensa e profunda. Allan Kardec, Davis, Hudson Tutley, Aksakoff, etc., ocuparam-se em suas obras dessa categoria de médiums, que o Sr. Delany denomina automatistas. Diz ele: o automatismo da escrita, o esquecimento imediato das ideias enunciadas, que incute no escrevente a ilusão de estar sob a influência de uma vontade estranha, a personificação das ideias, as noções que jazem na memória latente, as impressões sensoriais inconscientes, todos esses fatos se compreendem e têm sua explicação em causas reconhecidas no estudo mais completo da inteligência humana, e de modo algum supõem uma necessidade de intervenção dos espíritos. A credulidade ilimitada e a ausência de todo princípio elementar de verificação, que predominam em certos meios, favorecem e alimentam esses abusos. Há, em diversos países, grupos espíritas ingênuos, em que pseudo-médiums automáticos escrevem extensas elucubrações sob a inspiração de Santo Antônio de Pádua, de São José, da Virgem. Ou ainda neles se incorporam Sócrates e Maomete, que em linguagem vulgar vêm declarar mil absurdos ouvintes extasiados, proibindo-lhes ler e instruir-se, a fim de os subtrair a toda a influência esclarecida, a toda a averiguação séria. Em tais meios, já não tem conta as mistificações. Conheci um jardineiro corajoso que, a conselho de um espírito, ia cavar, à meia-noite, num sítio deserto, um enorme buraco, à procura de um imaginário tesouro. Uma senhora de 55 anos, muito devota, esposa de um oficial reformado, levava a ingenuidade a ponto de preparar o enxoval de uma criança que ela devia dar à luz, e que seria a reencarnação do Cristo, diziam seus instrutores invisíveis. Uns viam por toda parte a intervenção dos espíritos, até mesmo nos fatos mais triviais. Outros consultam os invisíveis sobre as menores particularidades da vida, sobre seus negócios comerciais e suas operações na bolsa. Atribuem-se geralmente essas aberrações a espíritos embusteiros. Sem dúvida, as mistificações de além-túmulo são frequentes, explicam-se facilmente pelo fato de se perguntarem muitas vezes aos espíritos coisas que eles não podem ou não querem dizer. Fazem do espiritismo um meio de adivinhação e atraem, com isso, espíritos levianos. Não raro, porém, cabe à sugestão mental uma grande parte em tais embustes. É por isso que no domínio arriscado, e tantas vezes obscuro, da experimentação, cumpre examinar, analisar as coisas com sereno critério e extrema circunspeção, e só admitir o que se apresenta com um caráter de autenticidade perfeitamente definido. O nosso conhecimento das condições da vida futura, como o próprio Espiritismo, assenta sobre os fenômenos mediúnicos. Convém estudar seriamente estes e eliminar inflexivelmente tudo que não traga o cunho de uma origem extra-humana. É preciso não substituir, a pretexto de progresso, a incredulidade sistemática por uma cega confiança, por uma credulidade ridícula, mas separar com cuidado o real do fictício. Disso está dependendo o futuro do espiritismo. Abordemos agora uma questão extremamente delicada, a da mediunidade profissional. Pode a mediunidade ser retribuída? Ou deve ser exercida com desinteresse absoluto? Notemos antes de tudo que a faculdade mediúnica é, por natureza, variável, inconstante, intermitente. Não estando os espíritos às ordens nem à mercê dos caprichos de ninguém, nunca se está de antemão seguro do resultado das sessões.
Pode o médium estar indisposto, mal preparado, e assistência mal composta, no ponto de vista psíquico. Por outro lado, a proteção dos espíritos adiantados não se conforma de modo algum com esse fato do espiritismo a preço fixado. Por isso, o médium profissional, aquele que se habituou a viver do produto das sessões, está exposto a muitas decepções. Como fará ele dinheiro de uma coisa cuja produção jamais é certa? Como satisfará os curiosos, quando os espíritos não atenderem ao seu chamado? Não será tentado, mais dia menos dia, quando forem numerosos os assistentes e sedutora a perspectiva do ganho, a provocar fraudulentamente os fenômenos. Aquele que uma vez resvalou por esse declive dificilmente conseguirá voltar atrás. É levado a empregar habitualmente a fraude e cai pouco a pouco no mais desbragado charlatanismo. Os delegados americanos ao Congresso Espírita de 1900, em Paris, entre outros, a senhora de Ibalô, declararam que mediunidade profissional e os embustes a que dá ensejo têm sido há alguns anos motivo de retrogradação e descrédito para o espiritismo nos Estados Unidos. A melhor garantia de sinceridade que pode um médium oferecer é o desinteresse. É também o meio mais seguro de obter o auxílio do alto. Para conservar seu prestígio moral, para produzir frutos de verdade, deve a mediunidade ser praticada com elevação e desprendimento, sem o que se torna uma fonte de abusos, instrumento de contradição e desordem, de que se utilizarão as entidades malfazejas. O médium venal é como um mau sacerdote, que introduz no santuário suas paixões egoísticas e seus interesses materiais. A comparação não é destituída de propriedade, porque também a mediunidade é uma espécie de sacerdócio. Todo ser humano distinguido com esse dom deve preparar-se para fazer sacrifício de seu repouso, de seus interesses e mesmo de sua felicidade terrestre, mas, assim procedendo, obterá satisfação de sua própria consciência e se aproximará de seus guias espirituais. Mercadejar com a mediunidade é dispor de uma coisa de que se não é dono, é abusar da boa vontade dos mortos, pô-los ao serviço de uma obra indigna deles e desviar o espiritismo do seu fim providencial. É preferível para o médium procurar na outra parte os meios de subsistência e só consagrar às sessões o tempo que lhe ficar disponível. Com isso ganhará em estima e consideração. Cumpre, todavia, reconhecer que médiuns públicos e remunerados têm prestado reais serviços. As pessoas que só dispõem de modestos recursos pecuniários nem sempre podem atender aos convites dos sábios, ausentar-se, empreender viagens, como exige o interesse da causa que servem. A esse respeito, Stinton Moses, que foi um experimentador consciencioso e um excelente juiz em tal matéria, diz o seguinte: alguns dentre os médiuns públicos não veem mais que os lucros a oferir e nem sempre recuam diante das fraudes para alcançar seus fins. Muitos há, entretanto, dos quais só se pode dizer bem e que são muitíssimo úteis. 9 vezes sobre 10, os que em tão grande número a eles se dirigem, incapazes de compreender e acompanhar uma experiência científica, unicamente exigem que em troca dos 10 francos que pagam se lhes dê a prova da imortalidade. A multidão esgota rapidamente as faculdades do médium que, para não fazer fiasco, cede à tentação de recorrer à fraude. Apesar dessas detestáveis condições, fiquei muitas vezes admirado dos resultados obtidos e das magníficas provas fornecidas. Que deduzir de tudo isso? É que haja uma justa medida, que o médium consciencioso, esclarecido acerca do valor de sua missão, pode facilmente observar. Se, em certos casos, é obrigado a aceitar uma indenização pelo tempo consumido e as excursões efetuadas, que o sejam limites de não comprometer sua dignidade neste mundo e sua situação no outro. O uso da mediunidade deve ser sempre um ato grave e religioso, isento de todo caráter mercantil, de tudo que a possa mesquinhar e deprimir. 25. O martirológio dos médiuns. O médium, nos dissemos, é muitas vezes uma vítima, e quase sempre essa vítima é uma mulher. A Idade Média havia qualificado de feiticeira e queimava-a. A ciência atual, menos bárbara, contenta-se em deprimi-la, aplicando-lhe o epíteto de histérica ou de charlatã. Na origem do moderno espiritualismo, 2 mocinhas, Catarina e Margarida Fox, foram as primeiras a testemunhar as manifestações, a receber a mensagem reveladora da imortalidade. Seu testemunho foi o sinal de uma perseguição violenta. Cenas de selvageria se desenrolam, tempestades de ameaças e injúrias se desencadeiam em torno da família Fox, o que não a impedira de prosseguir sua missão e afrontar as assembleias mais hostis.
Quando se fazem necessárias grandes dedicações para reconduzir a humanidade ao caminho de seus destinos, é na mulher que elas se encontram muitas vezes. O que dizemos das irmãs Fox, poder-se-ia dizer dos médiuns mais notáveis. Joana d'Arc foi queimada viva, por não ter querido renegar as aparições e vozes que percebia. E não termina com ela o martirológico da mulher médium. Em contraposição a algumas que se têm deixado seduzir pelas vantagens materiais e recorrido à fraude, quantas outras não têm sacrificado a própria saúde e comprometido a existência pela causa da verdade. Se a mediunidade psíquica é isenta de perigos, como veremos adiante, quando utilizada por espíritos adiantados, o mesmo se não dá com as manifestações físicas, sobretudo com as manifestações que, repetidas e frequentes, vêm ocasionar ao sensitivo uma considerável perda de força e de vitalidade. As irmãs Fox se esgotaram com experiências e se extinguiram na miséria. A Revue Spirit, de abril de 1902, noticiou que os derradeiros membros da família Fox haviam sucumbido, em janeiro, de frio e privações. A senhora Alf, a célebre vidente de Prevost, foi tratada com o máximo rigor por seus próprios pais e expirou aos 28 anos, ao fim de inúmeras tribulações. A senhora Desperance perdeu a saúde. Depois de Homem, Slade Eglinton, Eusápia Paladino foi acusada de fraudes voluntárias. Certos médiums têm sido submetidos a todas as torturas morais imagináveis, e isso sem exame prévio, sem investigação verdadeiramente séria. Homem, por exemplo, foi objeto das mais pérfidas acusações. William Crookes, porém, lhe fez justiça, dizendo: jamais observei o mínimo caso que me pudesse fazer supor que lhe enganasse. Era muito escrupuloso e não desaprovava que se tomassem precauções contra a fraude. Muitas vezes, mesmo, antes de uma sessão, me dizia ele, procedei como se eu fosse um prestidigitador, disposto a enganar-vos, tomai todas as precauções que a meu respeito puderdes imaginar, e não vos preocupeis com o meu amor próprio. Quanto mais severas forem essas precauções, mais evidente se tornará a realidade dos fenômenos. Apesar de tudo, aqueles que não conheciam a absoluta honestidade de Homem o consideravam um charlatão, e os que nele acreditavam eram arguidos de loucos e reputados suspeitos. Em tempos mais recentes, vimos uma médium alemã perseguida com uma sanha brutal e, apesar de respeitáveis testemunhos, sacrificada às exigências de mais tacanho espírito de casta. Pretendia-se, ao que nas mais altas rodas se apregoava, pôr um freio a todas as manifestações de um espiritualismo rebelde aos dogmas oficiais. Anna Roth foi detida e recolhida à prisão. A detenção durou 8 meses. Durante esse tempo, morreram-lhe o marido e a filha, sem que ela pudesse assistir aos seus últimos momentos. Permitiram-lhe unicamente que fosse ajoelhar sobre seus túmulos, metida entre 2 policiais. Afinal, termina o inquérito, instaura-se o processo. Os depoimentos favoráveis afluem. O professor Koessinger, o filólogo Hermann Eschaker e o Dr. Langsdorff presenciaram os fatos e nenhuma fraude conseguiram descobrir. O Sr. George Suzer, presidente da Corte de Apelação de Zurique, atesta sua convicção na inocência da Sra. Roth. O primeiro magistrado do cantão de Zurique, na ordem judiciária, não receia expor à publicidade suas crenças íntimas, para com elas beneficiar a acusada. Outros magistrados afirmam a autenticidade dos transportes de flores, que ela obtinha em plena luz. Essas testemunhas viam flores ou frutos desmaterializados reconstituir-se em sua presença, condensar-se em matéria palpável, como um floco de vapor que pouco a pouco se transforma e solidifica, no estado de gelo. Esses objetos moviam-se horizontalmente e outras vezes desciam lentamente do forro da sala. O diretor da casa de detenção, em que ela passou os 8 meses de prisão preventiva, declarou que o ensino moral dado aos seus detentos nunca se aproximou, como efeito produzido, da impressão causada pelas comovedoras práticas, do caráter mais edificante, feitas pela médium em transe às suas irmãs transviadas. Anna Roth não passava, entretanto, de uma simples mulher do povo, sem instrução, sem cultura de espírito. Depois de apaixonados debates, que duraram 6 dias, a médium de flores foi condenada a 18 meses de prisão. Enganam-se, acreditando destruir o espiritismo com tais processos. Longe disso, ao atrativo que lhe exercia acrescenta-se o prestígio da perseguição. No dia 9 de outubro de 1861, o bispo de Barcelona queimava, na esplanada pública,
No lugar onde são executados os criminosos, 300 volumes e brochuras espíritas, julgando assim estigmatizar e aniquilar a nova doutrina. Esse auto de fé provocou uma verdadeira revolta na opinião pública. Hoje, os espíritas se contam por milhares na capital da Catalunha. Possuem revistas, bibliotecas, grupos de estudo e experimentação. O movimento espírita adquire dia a dia maior importância e extensão nesse país. Em sua maior parte, os sábios, médicos e psicólogos consideram os médiuns como histéricos, desequilibrados, enfermos, e não perdem ocasião de o proclamar. Estão habituados a experimentar com sensitivos retirados dos hospitais e dos asilos de alienados, com alguns neuróticos, pelo menos, e das observações efetuadas nessas defeituosas condições cometem o erro de tirar conclusões de ordem geral. Certos literatos não são mais amáveis. O Sr. Júlio Bois não hesita em mimosear todos os médiuns com os epítetos de charlatães prestidigitadores, embusteiros desequilibrados, histéricos, etc. É de admirar, depois disso, que estes se retraiam e só de má vontade se prestem a experiências dirigidas por críticos de tal modo prevenidos, por juízes tão pouco atenciosos. A presença desses sépticos, com seus eflúvios glaciais, é uma causa de indisposição e de sofrimento para o médium. Falta, em geral, aos sábios a bondade, aos espíritas, aos médiuns, falta na maioria das vezes a ciência. Onde se encontrará o traço de união, a linha de aproximação? No estudo sincero, imparcial, desinteressado. A ciência médica está longe de ser infalível em suas opiniões. Diagnósticos tão célebres quão errôneos o têm, em todos os tempos, demonstrado. Testemunhos formais atestam que uma vez mais se enganou ela, considerando a mediunidade uma tara. F. Mierzo declara, em relação à Sra. Thompson, a impressão é de que são tão naturais como o sono ordinário. A Sra. Thompson acredita que esses transes têm contribuído poderosamente para robustecer-lhe a saúde. O Sr. Flournoy, insuspeito de parcialidade a favor dos médiuns, reconheceu o mesmo fato a propósito de Helena Smith, cuja saúde nem de leve se alterou com o uso de suas faculdades psíquicas. Nisso, ao contrário, a encontra poderoso adjuvante para o desempenho de sua tarefa cotidiana. Idênticas observações têm sido feitas acerca da Sra. Piper. O Sr. J. W. Colville, médium inglês muito conhecido, por sua vez o atesta. É meu dever, diz ele, ao fim de 25 anos de missões públicas, trazer sem restrições meu testemunho a respeito dos benéficos resultados que me produziu, em todos os sentidos, a mediunidade, tal como a tenho exercido. Lucrei de modo considerável, tanto mental como fisicamente, com o uso desta faculdade e com essas experiências, que parecem não raro perigosas, quando não são suficientemente estudadas. As indicações que eu recebia de meus auxiliares invisíveis eram boas, elevadas e dignas em suas mínimas particularidades. Eu próprio tenho travado conhecimento com grande número de médiums em todas as regiões da França, na Bélgica, na Suíça, na Espanha, e pude sempre observar que em geral gozavam excelente saúde. Só a mediunidade de efeitos físicos, a que se presta as materializações de espíritos e os transportes, é que acarreta grande dispêndio de força e de vitalidade. Essas perdas podem ser compensadas com os socorros prestados pelos espíritos protetores. Às vezes, porém, como ouvimos a propósito das irmãs Fox, de Slade, Eglinton, etc., as exigências do público e dos sábios são tais que o médium se esgota rapidamente, o abuso das experiências lhes altera a saúde e compromete a vida. O médium é um instrumento delicado e sensível, de que muitos julgam poder servir-se como de um mecanismo. De bom grado o utilizariam como faz a criança com os brinquedos, que despedaça para ver o que neles se oculta. Não se tem suficientemente em consideração o trabalho de desenvolvimento reclamado pelas faculdades que desabrocham. Exigem-se imediatamente fatos concludentes e provas de identidade. O médium, impressionado pelos pensamentos ambientes, sofre, depois de haver sido torturado moralmente durante certo número de sessões, desgosta-se de uma faculdade que o expõe a tantos dissabores, e termina por se retrair. Os médiuns terão ainda por muito tempo que sofrer pela verdade. Os adversários do espiritismo continuarão a difamá-los, a lançar-lhes acusações, procurarão fazê-los passar por desequilibrados enfermos e por todos os meios desviá-los de seu ministério. Sabendo que o médium é a condição sine qua non do fenômeno,
Esperam assim causar a ruína do espiritismo em seus fundamentos. Em caso de necessidade farão surgir médiuns exploradores e fictícios. Cumpre neutralizar essa tática e, para esse fim, proteger e animar os bons médiuns, cercando da necessária fiscalização o exercício de suas faculdades. Magnífica é a sua tarefa, ainda que frequentes vezes dolorosa. Quantos esforços, quantos anos de expectativa, de provanças e de súplicas, até chegarem a receber e transmitir a inspiração do alto. São muitas vezes recompensadas unicamente com a injustiça. Mas operários de plano divino rasgaram o sulco e nele depositaram a semente donde se há de erguer a seara do futuro. Caros médiuns, não desanimeis, furtai-vos a todo desfalecimento. Elevai as vistas acima deste mundo efêmeros, atrai os auxílios divinos. Suplantai o eu, libertai-vos dessa feição demasiado viva que sentimos por nós mesmos. Viver para outros, eis tudo. Tende o espírito de sacrifício. Preferi conservar-vos pobres a vos enriquecerdes com os produtos da fraude e da traição. Permanecei obscuros, de preferência, a traficardes com os vossos poderes. Sabeis sofrer, por amor ao bem de todos e para vosso progresso pessoal. A pobreza, a obscuridade e o sofrimento possuem seu encanto, sua beleza e magnitude. É por esse meio que, lentamente, através das gerações silenciosas, se acumulam tesouros de paciência, de energia, de virtude, e que a alma se desprende das vaidades materiais, se depura e santifica, e adquire intrepidez para galgar os escabrosos cimos. No domínio do espírito, como no mundo físico, nada se perde, tudo se transforma. Toda dor, todo sacrifício é um desabrolhar do ser. O sofrimento é o misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma, e trabalha por nossa elevação. Aplicando o ouvido, quase escutareis o ruído de sua obra. Lembrai-vos de uma coisa, é no terreno da dor que se constrói o edifício de nossos poderes, de nossa virtude, de nossas vindouras alegrias. 26. A mediunidade gloriosa. Os médiuns do nosso tempo são muitas vezes tratados com ingratidão, desprezados, perseguidos. Se, entretanto, num golpe de vista abrangermos a vasta perspectiva da história, veremos que a mediunidade, em suas várias denominações, é o que há de mais importante no mundo. Quase todos os privilegiados, profetas, videntes, missionários, mensageiros de amor, de justiça e de verdade, foram médiuns, no sentido de que se comunicavam com o invisível, com o infinito. Bem se poderia, sob muitos pontos de vista, dizer que o gênio é uma das formas de mediunidade. Os homens de gênio são inspirados, na acepção fatídica e transcendental dessa palavra. São os intermediários e mensageiros do pensamento superior. Sua missão é imperativa. É por eles que Deus conversa com o mundo, que incita e atrai-se a humanidade. Suas obras são fanais que ele acende pela extensa rota dos séculos afora. Devemos, por isso, considerá-los meros instrumentos, e não terão eles direito algum à nossa admiração? Assim não o entendemos. O gênio é antes de tudo uma aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares, de lenta e penosa iniciação, que vieram a desenvolver no indivíduo aptidões imensas, uma profunda sensibilidade, que o predispõe às influências elevadas. Deus reserva a luz unicamente àquele que por muito tempo a procurou, pediu e com veemência a desejou. Hegel, falando dos gênios, formula esta pergunta: são verdadeiramente homens, esses homens? São homens, sim, em tudo que tem de terrestre, por suas fraquezas e paixões. Padecem todas as misérias da carne, as doçuras, as necessidades, os desejos materiais. O que, porém, os faz mais que homens, o que neles constitui um gênio, é essa acumulação dos tesouros do pensamento, essa lenta elaboração da inteligência e do sentimento através de inumeráveis existências, tudo isso fecundado pelo influxo, pela inspiração do alto, por uma assídua comunhão com os planos superiores do universo. O gênio, sob as mil formas que reveste, é uma colaboração com o invisível, uma assunção da alma humana à divindade. Os homens de gênio, os santos, os profetas, os grandes poetas, sábios, artistas, inventores, todos quantos têm dilatado o domínio da alma, são enviados do céu, executores dos desígnios de Deus em nosso mundo. Toda a filosofia da história aí se encerra. Haverá espetáculo mais belo que essa ininterrupta cadeia mediúnica que liga os séculos entre si, como as páginas de um grande livro da vida,
e integra todos os acontecimentos, mesmo os mais aparentemente contraditórios, no plano harmônico de solene e majestosa unidade. A existência de um homem de gênio é como um capítulo vivo dessa grandiosa Bíblia. Surgem ao começo os grandes iniciados do mundo antigo, os próceres do pensamento, aqueles que viram o Espírito fulgurar nos cimos ou se revelar nos santuários da iniciação sagrada: Orfeu, Hermes, Krishna, Pitágoras, Zoroastro, Platão, Moisés, os grandes profetas hebreus, Isaías, Ezequiel, Daniel. Virão mais tarde João Batista, o Cristo e toda a pleiade apostólica, o vidente de Patmos, até a explosão mediúnica de Pentecostes, que vai iluminar o mundo, segundo a palavra de Joel, e ainda Hipatia, Alexandrina, e Veleda, a druideza. É no augusto silêncio das florestas e das montanhas, pelo desprendimento das coisas sensíveis, na prece e na meditação, que o profeta, o vidente e o inspirado se preparam para sua tarefa. O invisível só se revela ao homem solitário e recolhido. Platão recebe suas inspirações no cimo do Imeto, Maomete no Monte Hira, Moisés no Sinai. Jesus entra em comunhão com o Pai, orando e em lágrimas, no Monte das Oliveiras. O profetismo em Israel, durante 20 consecutivos séculos, é um dos fenômenos transcendentais mais notáveis da história. A crítica contemporânea nada compreendeu ou fingiu nada compreender em tal sentido, acreditou simplificar tudo, recorrendo à negação. A exegese católica desnaturou o fato, imaginando explicar tudo com uma só palavra, o milagre. E, todavia, outra expressão mais justa encontrou, quando denominou os profetas de harpas vivas do Espírito Santo. Assim, nesse ponto, como em tantos outros, a ciência e a religião, isoladas, não podem ministrar mais que incompletas noções. Só a doutrina espírita, que serve de traço de união entre uma e outra, as pode reconciliar. O Espiritismo penetrou o mistério aparente das coisas, projeta as claridades do além sobre a teologia, que completa, e sobre o experimentalismo, que esclarece. A verdade é que os profetas israelitas são médiuns inspirados, esta é a única denominação que lhes convém, como veremos adiante, com exemplos colhidos na Bíblia. Eles nos demonstraram que a história de Israel é o mais belo poema mediúnico, a epopeia espiritualista por excelência. É o que um dia indubitavelmente dirá a exegese científica. E graças a ela se dissiparão as obscuridades dos livros sagrados. Tudo se explicará, tudo, ao mesmo tempo, se tornará simples e grande. A origem do profetismo em Israel é assinalada por imponente manifestação. Um dia, Moisés escolhe 70 anciãos e os coloca ao redor do tabernáculo. Jeová revela sua presença em uma nuvem. Imediatamente as poderosas faculdades de Moisés se transmitem aos outros e eles profetizaram. O tabernáculo aí representa um acumulador ou condensador fluídico, é um meio de exteriorização, como os espelhos de metal brilhante, fixando-se nele olhar, provocava-se o transe. A manifestação de Jeová na nuvem é uma espécie de materialização. Esta, como vimos, sempre começa por uma aglomeração nebulosa, vaga a princípio, na qual a aparição se desenha e toma forma pouco a pouco. Jeová é um dos Eloi, espíritos protetores do povo judeu e de Moisés em particular. Sob a influência que no momento exerce, os poderes espirituais de Moisés se transmitiram aos 70 anciãos, como os poderes do Cristo se transmitiram mais tarde, parcialmente, aos apóstolos, no cenáculo, e como hoje em dia vemos, em certos casos, a mediunidade transmite-se de uma pessoa a outra por meio de contacto e de passes. Assim começa o profetismo, ou mediunidade sagrada, em Israel. Moisés, iniciado nos mistérios de Ísis, graças à sua longa permanência no Egito, e sobretudo em consequência de suas relações familiares com seu sogro Jetro, grande sacerdote de Heliópolis, foi a seu turno o grande iniciador psíquico de seu povo, antes de se constituir o seu imortal legislador. Desde então a mediunidade profética se tornou permanente na raça judaica, posta que intermitente em suas manifestações. Está visivelmente subordinada a certos estados psicológicos, que não são sempre constantes nem nos indivíduos nem nos povos. Ao tempo dos juízes, o profetismo era coisa rara. Com Samuel reaparece, fulgura com um novo esplendor. Nessa época o estado de alma do povo hebreu se prestava melhor a tal fenômeno. Na vida das nações há períodos de perturbação intelectual e depressão moral que obrigam o espírito a momentaneamente se afastar. A França também tem conhecido suas horas de obscuridade e de incerteza.
Tendo compreendido que a mediunidade transcendente está subordinada às disposições morais dos indivíduos e das sociedades, Samuel instituiu escolas de profetas, isto é, agremiações em que os seus membros se iniciavam nos mistérios da comunicação fluídica. Essas escolas eram estabelecidas em certas cidades, de preferência, porém, nos vales solitários ou nos recôncavos das montanhas. O estudo, a contemplação do infinito, no silêncio e beleza das noites, ao cintilar das estrelas, ou ainda a claridade do dia, sob o límpido céu do Oriente, prepara o discípulo profeta para receber o influxo do alto. A soledade o atrai, à medida que se afasta dos homens e se insula, uma comunhão mais íntima se estabelece entre ele e o mundo das forças divinas. Pelos desfiladeiros profundos das montanhas da Judéia, nas desertas cavernas da cadeia selvagem de Moabe, ele sonha, presta ouvido atento às mil vozes dessa natureza austera e grave que o rodeia. É que a natureza inteira, penetrada pela substância divina, é um médium, isto é, um intermediário entre o homem e os seres superiores. Tudo se liga no universo imenso, uma cadeia magnética prende entre si todos os seres, os mundos todos. Só a nossa ciência fragmentária e o excesso dissolvente do espírito crítico foram capazes de destruir essa magnífica síntese e insular o homem moderno do resto do universo e de seus harmoniosos planos. A música desempenhava também grande papel na iniciação profética. É sabido que essa arte imprime o ritmo na emissão fluídica e facilita a ação das entidades invisíveis. A preparação era laboriosa, difícil o noviciado. Durante os 2 primeiros anos, o aspirante profeta era simplesmente médium passivo. Depois, aprendia a tornar-se ativo e, pela exteriorização, a ler no invisível os quadros, a norma dos acontecimentos futuros. Esse exercício era longo e sujeito muitas vezes a enganos. Influências sucessivas e contrárias se apossavam não raro dos profetas. Tal é o exemplo de Balaão, que parte para amaldiçoar as tribos e é obrigado a profetizar a sua glória. Nunca, como nesse episódio bíblico, foi mais patente a dualidade dos espíritos inspiradores. Será difícil, às vezes, distinguir na mediunidade, qualquer que seja a sua natureza, a parte do médium e a do espírito. Daí contradições aparentes, uma espécie de luta psicológica íntima entre o médium e o que o inspira. É o combate simbólico de Jacob e o anjo, mas o espírito sempre termina por vencer e sua luz impregna vitoriosamente a mentalidade e a vontade do sensitivo. Convém, todavia, não esquecer que o espírito, quando é de natureza elevada, jamais violenta o sensitivo de que se apodera, respeita a sua personalidade, a sua liberdade, procede sempre com delicadeza e só emprega a persuasão. É por esse motivo que cada profeta, quer seja grande como Isaías ou humilde como o pastor Amós, conserva, no desempenho de sua missão, a linguagem habitual e o cunho de sua personalidade. Assim, em nossos dias, 2 médiuns, ao interpretarem a mesma revelação, não se exprimirão nos mesmos termos nem verão com igual clareza. A cada página da Bíblia encontramos textos que afirmam a mediunidade sob todas as suas formas e em todos os seus graus. Sob os nomes de anjos, deuses, etc., os espíritos protetores dos homens ou das nações tomam parte em todos os fatos, intervêm em todos os acontecimentos. Moisés é evidente e auditivo. Ele vê Jeová, o espírito protetor de Israel, na sarça do Horebe e no Sinai. Quando se inclina diante do propiciatório da Arca da Aliança, escuta vozes NUM, 7, 89. É médium escrevente quando, sob o ditado de Elohim, escreve as tábuas da lei, médium ativo, magnetizador poderoso, quando fulmina com uma descarga fluídica os hebreus revoltados no deserto, médium inspirado, quando entoa seu maravilhoso cântico após a derrota do faraó. Moisés apresenta ainda o gênero especial de mediunidade, a transfiguração luminosa, observada em certos fenômenos contemporâneos. Quando ele desce do Sinai, traz na fronte uma auréola de luz. Samuel, cujo nascimento, como dos predestinados, foi precedido de oráculos e de sinais, tornou-se profeta desde a infância. Dormindo no templo, e muitas vezes despertado por vozes que o chamam, lhe falam no silêncio da noite e lhe anunciam as coisas futuras, e, Reis, 3, 1-18. Esdras, livro 4, Capitão Shiv, reconstitui integralmente a Bíblia que se tinha perdido, e isso em condições em que ainda se patenteiam diferentes gêneros de mediunidade. A voz lhe diz: prepara uma grande porção de tabuinha e ajunta-se com 5 escribas expeditos e hábeis. E eu acenderei em teu coração a lâmpada da inteligência,
que não se apagará até que tenhas acabado de escrever o que houveres começado. Minha boca se abriu e não tornou a fechar-se. Ditei sem cessar, noite e dia. E o Altíssimo deu inteligência aos 5 homens que estavam comigo, e eles escreveram as revelações da noite, coisa que não compreendiam. E assim, durante 40 dias, foram escritos 204 livros. Bob teve uma visão que é o tipo perfeito da materialização espírita. Todo o livro de Bob está repleto de iluminações e de inspirações mediúnicas. Sua própria vida, atormentada de maus espíritos, é um assunto de estudos muitíssimo sugestivos. A Bíblia menciona casos frequentes de obsessão, entre outros, em Saul, que é muitas vezes subjugado por um espírito colérico, em sua alma abandonada, um espírito maligno se introduz. É um fenômeno de incorporação perfeitamente caracterizado. Saul foi ao começo um médium do Senhor, mas, em consequência de faltas graves e de uma vida desordenada, perdeu sua faculdade ou, antes, se tornou instrumento de espíritos inferiores. Essa perda, ou enfraquecimento dos poderes mediúnicos é frequente nos que se deixam dominar pelas paixões. A mediunidade se deprime e desaparece sem causa aparente, mas, ordinariamente, porque se modificaram as disposições íntimas do médium. A missão dos profetas, como a dos médiuns contemporâneos, era acidentada de ciladas. São dignos de ler-se, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, as provas, as humilhações, os sofrimentos por que passavam esses médiuns inspirados. Uma das mais penosas tarefas da vida do profeta era lutar contra os impostores. Sempre houve, e haverá sempre, falsos profetas, isto é, médiuns impulsionados por espíritos malignos. Seu objetivo, ao que parece, é contrariar a ação dos verdadeiros profetas, semear a discórdia em seus centros habituais. Muitos grupos espíritas se têm desorganizado sob a influência dos espíritos inferiores. É por isso que a grande habilidade do espiritualista consiste em acautelar os centros contra a preponderância dessas nefastas influências, que se comprazem obstinadamente em perturbar a ação dos missionários de paz e de verdade. Em resumo, a obra dos profetas hebreus foi considerável. Suas prédicas monoteístas e moralizadoras prepararam o advento do cristianismo e a evolução religiosa da humanidade. Homens que praticavam a meditação, o recolhimento e a prece, os grandes médiuns israelitas sabiam e ensinavam que o comércio com o invisível é um princípio regenerador. Eles tinham por missão espiritualizar a religião de Moisés, que tendia a materializar-se, do mesmo modo que o espiritismo contemporâneo tem também a missão de espiritualizar a sociedade atual, que cada vez mais se dissolve, e reconduzir as igrejas às límpidas tradições do cristianismo primitivo. Os profetas hebreus foram os conselheiros dos reis de Israel, os verberadores dos abusos de poder, os consoladores do povo aflito e oprimido. Como todos os homens de gênio, haviam percorrido numerosas vidas, existências de trabalho, de investigação penosa, que neles tinham desenvolvido a intuição profunda. Sua penetração das coisas e sua maravilhosa perspicácia eram simplesmente os frutos de encarnações anteriores. Tendo vivido no passado de Israel, possuíam uma perfeita inteligência da alma de sua nacionalidade. Assim, João Batista, que era a reencarnação de Elias, preparou eficazmente seus irmãos para a revelação de Jesus. O tema habitual do ensino profético era antes de tudo adoração em espírito e verdade. Os profetas combatiam energicamente o formalismo farisaico da lei e proclamavam abertamente que a circuncisão do sentimento vale mais que a da carne. Assim também em nossos dias os espíritos condenam as práticas materiais e o acanhado farisaísmo dos falsos devotos, de todos quantos, a pretexto de religião, substituem os preceitos do Evangelho por supersticiosas práticas. A virtude, que os videntes de Israel mais recomendavam, era a justiça. A palavra justo significava então o conjunto das virtudes, dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que lhes pertence. Por toda parte se constituíam eles os advogados dos pobres, desses deserdados que então eram chamados os Ebionim. Depois do pecado de idolatria, o desprezo dos pobres e a opressão dos fracos eram mais vivamente profligado. Isaías, sobretudo, é o eloquente defensor dos pobres. O Messias por ele anunciado é aquele que julgará os pobres com justiça. Isaías 11, 4. É precisamente por esse grande amor aos humildes que certos racionalistas modernos qualificaram os profetas de demagogos, de apaixonados inimigos de toda a dinastia. Na realidade, 3 grandes revelações mediúnicas dominam a história.
Aos profetas de Israel sucedeu o médium divino, Jesus. O Espiritismo é a última revelação, a difusão espiritual anunciada por Joel, e 28, 29, quando o Espírito se derramará como uma aurora sobre o mundo, e os velhos serão instruídos por sonhos e os mancebos terão visões. O próprio Hells concorda que, segundo esse oráculo, a efusão do Espírito será tão ampla que a nação inteira se tornará um povo de profetas. Assim, a ação física do além transformará o mundo futuro numa humanidade de videntes e auditivos. A mediunidade será o último estado da raça humana encaminhando-se ao termo de seu destino. Acompanhemos o curso das idades e veremos a mediunidade expandir-se nos mais diversos meios, uniforme em seu princípio, variada ao infinito em suas manifestações. A história dos profetas de Israel se encerrou com a aparição do Filho de Maria. Vimos no outro lugar que a vida do Cristo está cheia de manifestações que fazem dele o mediador por excelência. Jesus foi vidente e inspirado, o maior de quantos o sopro divino vivificou em sua passagem pela terra. Toda sua pessoa e toda sua existência estão envoltas no mistério do invisível. Ele conversava no Tabor com Moisés e Elias, e legiões de almas o assistem. Seu pensamento abrange 2 universos, sua palavra tem a doçura dos mundos angélicos, seu olhar lê no recesso dos corações, e com um simples contacto ele faz cessar o sofrimento. Essas maravilhosas faculdades são por ele transmitidas parcialmente a seus apóstolos. E lhes diz: não cuideis como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. Mateus, X, 19, 20. Decorrem os séculos, muda-se a cena. Além, no Oriente, surge outra imponente figura. No silêncio do deserto, esse grande silêncio dos espaços que comunica a alma a uma serenidade e a um equilíbrio quase nada conhecidos por habitantes das cidades, Maomete, o fundador do Islã, redige ao Corão, sob o ditado de um espírito, que adota, para se fazer escutar, o nome e aparência do anjo Gabriel. Ele mesmo afirma no livro sagrado dos árabes: vosso compatriota, ó Coraxitas, não está transviado, nem foi iludido. O Alcorão é uma revelação que lhe foi feita. Foi o terrível quem o instruiu. E ele revelou ao servo de Deus o que tinha a revelar-lhe. O coração de Maomete não mente, ele o viu. O Alcorão, diz ele, permanece como o mais belo monumento da língua em que foi escrito, e nada vejo que o iguale, na história religiosa da humanidade. É o que explica a influência enorme que esse livro tem exercido sobre os árabes, que estão convencidos de que Maomete, cuja instrução era rudimentar, não podia escrever esse livro, e que ele lhe foi ditado por um anjo. Singular coincidência, sua missão começa como a de Joana d'Arc, se lhe revela mediante vozes e visões. Como Joana, também ele por muito tempo se esquivara, mas o poder misterioso o arrasta contra sua vontade e o humilde condutor de camelos torna-se fundador de uma religião que se estende sobre uma vasta região do mundo. Ele cria integralmente um grande povo e um grande império. Acerca de suas faculdades mediúnicas assim se exprime Ibn Mary. Maomete cala de vez em quando num estado que metia medo aos que em torno se achavam. Nesses momentos em que sua personalidade lhe fugia e ele se sentia subjugado por uma vontade mais poderosa que a sua, subtraía-se às vistas estranhas. Os olhos, desmesuradamente abertos, se tornavam fixos e sem expressão, imóvel. Maomete parecia invadido por um desfalecimento que nada lograva dissipar. Em seguida, pouco a pouco, a inspiração fluía, e ele escrevia, com vertiginosa rapidez, o que vozes misteriosas lhe ditavam. Na Idade Média, mencionemos 2 grandes figuras históricas, Cristóvão Colombo, o descobridor de um novo mundo, impelido por uma obsessão divina, e Joana d'Arc, que obedece às suas vozes. Em sua aventurosa missão, Colombo era guiado por um gênio invisível. Tratavam-no de visionário. Nas horas das maiores dificuldades, ele escutava uma voz desconhecida murmurar-lhe ao ouvido: Deus quer que teu nome ressoe gloriosamente através do mundo. Ser-te-ão dadas as chaves de todos esses portos desconhecidos do oceano que se conservam atualmente fechados por formidáveis cadeias. A vida de Joana d'Arc está na memória de todos. Sabe-se que em todos os lugares seres invisíveis inspiravam e dirigiam a heróica Virgem de Doremi. Todos os êxitos de sua gloriosa epopeia são previamente anunciados. Surgem aparições diante dela, vozes celestes ciciam-lhe ao ouvido. Nela, a inspiração flui como o borbotar de uma torrente impetuosa.
Em meio dos combates, nos conselhos, como diante de seus juízes, por toda parte, essa criança de 18 anos comanda ou responde com segurança, consciente do sublime papel que desempenha, jamais variando na fé nem nas palavras, inquebrantável mesmo diante das súplicas, mesmo em face da morte, iluminada e como transfigurada pelo clarão de um outro mundo. Ouçamo-la. Eu amo a igreja e sou boa cristã. Mas, quanto às obras que tenho feito e à minha vinda, devo confiar-me ao Rei do céu que me enviou. Eu vim da parte de Deus e dos santos e santas do paraíso, da igreja vitoriosa lá de cima e por sua determinação, a essa igreja submeto todos os meus atos e tudo o que tenho feito ou por fazer. A vida de Joana d'Arc, como médium e missionária, seria sem igual na história se não tivesse havido antes dela o mártir do Calvário. Pode-se pelo menos dizer que nada se viu de mais augusto desde os primeiros tempos do cristianismo. A esses nomes gloriosos temos o direito de acrescentar os dos grandes poetas. Depois da música a poesia é um dos focos mais puros da inspiração, provoca o êxtase intelectual, que permite entrar em comunicação com as esferas superiores. O poeta, mais que os outros homens, sente, ama e sofre. Nele cantam as vozes todas da natureza. O ritmo da vida invisível regula a cadência de seus versos. Todos os grandes poetas heróicos principiam seus cantos por uma invocação aos deuses ou à musa, e os espíritos inspiradores atendem à deprecação. Murmuram ao ouvido do poeta mil coisas sublimes, mil coisas que só ele entende, entre os filhos dos homens. Homero tem cantos que vêm de mais alto que a terra. Platão dizia diálogos do Ion e do Menon, o poeta e o profeta, para receberem a inspiração, devem entrar num estado superior em que seu horizonte intelectual se dilata e ilumina por uma luz mais alta. Não são os videntes, os profetas ou os poetas que falam, é Deus que por eles fala. Segundo Pitágoras, Diogo Laerte, 8:32, a inspiração é uma sugestão dos espíritos que nos revelam o futuro e as coisas ocultas. Virgílio foi por muito tempo considerado um profeta, em virtude de sua ecloga messiânica de Polion. Dante é um médium incomparável. Sua Divina Comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. Ozano, o principal autor católico que já analisou essa obra genial, reconhece que o seu plano é calcado nas grandes linhas da iniciação nos mistérios antigos, cujo princípio, como é sabido, era a comunhão com o oculto. É pelos olhos da sua Beatriz, morta, que Alighieri vê o esplendor da viva luz eterna, que iluminou toda a sua vida. Em meio daquela sombria Idade Média, sua vida e sua obra resplandecem como os cimos alpestres quando se coloram dos últimos clarões do dia e já o resto da terra está mergulhado na sombra. Tasso compõe aos 18 anos seu poema cavalheiresco Renalde, sob a inspiração de Ariosto, e mais tarde, em 1575, sua obra capital, A Jerusalém Libertada, vasta epopeia, que afirma haver-lhe sido igualmente inspirada. Shakespeare, Milton e Shelley foram também inspirados. Falando do grande dramaturgo, disse Victor Hugo, Forbes, no curioso fascículo compulsado por Warburton e perdido por Garrick, afirma que Shakespeare se entregava à magia e que em suas peças o que havia de bom lhe era ditado por um espírito. Todas as obras geniais são povoadas de fantasmas e de aparições. Ali, diz Ésquilo, falando dos mortos, vós não os vedes, mas vejo os seres. O mesmo acontece a Shakespeare. Suas obras principais, Hamlet, Macbeth, etc., contêm cenas célebres em que se movem aparições. Os espectros do pai de Hamlet e de Banquo, presos ao mundo material pelo jugo do passado, se tornam visíveis e impelem os vivos ao crime. Milton fazia suas filhas tocarem harpa antes de compor seus cantos do paraíso perdido, porque, dizia ele, a harmonia atrai os gênios inspiradores. Eis o que disse de Shelley seu historiador, Merwin. Ele sonhava desperto, numa espécie de abstração letárgica que lhe era habitual, e depois de cada acesso os olhos lhe cintilavam, os lábios se agitavam em crispações e sua voz tremia de emoção. Ele entrava numa espécie de sonambulismo, durante o qual sua linguagem era antes de um espírito, ou de um anjo, que de um homem. Goethe se abeberou amplamente nas fontes do invisível. Suas relações com Lavater e a senhora de Clettenburgo haviam iniciado nas ciências profundas, de que cada uma de suas obras traz o cunho. O Fausto é uma obra mediúnica e simbólica de primeira ordem. Outro tanto se pode dizer de Klopstock e de sua Messiada, poema em que se sente perpassar o sopro do além. Eu corri às vezes à minha escrivaninha,
diz Goethe, sem me preocupar em endireitar uma folha de papel que estivesse de través, e escrevia minha peça em versos, de começo ao fim, naquela posição, sem mexer-me. Para isso, tomava de preferência um lápis que melhor se prestava à grafia, porque algumas vezes me havia acontecido ser despertado de meu sonambulismo poético pelo ranger da pena ou os salpicos de tinta, e distrair-me, e sufocar em um